querido aluno, tudo bem com você? Sabe, eu estava lendo aqui na minha casa um dicionário bíblico, um dicionário que ele traz o significado de muitos nomes da Bíblia. E eu achei aqui interessante o significado de alguns nomes. Por exemplo, Abraão significa pai de muitas nações. Moisés significa tirado das águas. Para os povos antigos, o nome era algo muito importante, pois eles acreditavam que o nome poderia determinar quem a pessoa seria no futuro. Também na Bíblia nós encontramos pessoas que possuem alguns nomes que identificam de onde essas pessoas são. E você sabe que o nome é algo muito importante, pois ele identifica o indivíduo. Eu tenho certeza que quando seus pais descobriram que você viria ao mundo, eles pesquisaram bastante sobre o significado do seu nome. Pois algumas pessoas ainda acreditam que o nome ele pode direcionar a vida da criança, a vida dessa pessoa, sabe? Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele ficou conhecido por diversos nomes. Você sabia disso? A princípio chamavam Jesus de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, pois ele era a promessa, o Filho de Deus que veio a essa terra, ao nosso mundo, para nos salvar do pecado. Então, lá na nossa Bíblia Sagrada, nós temos aqui alguns nomes aos quais o próprio Jesus se referiu a ele mesmo. Vamos descobrir? Por exemplo, lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 22, verso 13, Jesus diz que ele é o Alfa e o Ômega. E o que seria isso? O Alfa e o Ômega são as letras do alfabeto grego. Então, o alfa seria a primeira letra e o ômega a última letra, como se fosse o A e o Z do nosso alfabeto. Então, o que Jesus ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Pois antes mesmo do nosso mundo existir, Jesus já existia. E quando tudo isso acabar, ele continuará existindo. Então, por isso que ele diz que ele é o Alfa e o Ômega. Você quer ver outro nome que Jesus se referiu a ele mesmo? Então, nós vamos lá no capítulo de João, no capítulo 6, verso 35, livro de João, capítulo 6, verso 35. Lá nesse verso, Jesus ele fala o seguinte, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Jesus ele estava querendo dizer que ele é o alimento que sacia a nossa alma, as nossas ansiedades, as nossas preocupações e que nós não precisamos então temer diante das preocupações, das aflições deste mundo. E não foi só esses nomes não, Jesus disse mais nomes ainda. Vamos lá então, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15. Olha só o que Jesus diz lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15. Jesus diz que ele é o Rei dos Reis. Sabe o que ele está querendo dizer, meu querido aluno? Que ele é a pessoa que mais autoridade tem nesse mundo. Nenhum presidente, nenhum governador, nenhum rei tem tanto poder quanto o nosso Jesus Cristo. Que demais, né? Saber que esse Rei dos Reis, que esse ser tão poderoso está à nossa disposição a cada momento em que nós precisamos dele. Vamos continuar então descobrindo alguns nomes, outros nomes de Jesus? Então vamos lá para livro de João, voltando lá no livro de João, Novo Testamento, no capítulo 8, no verso 12. Jesus, ele diz, sabe o quê? Ele diz que ele é a luz do mundo. Que interessante, né? Em meio às trevas, em meio a tanta
às coisas ruins que acontecem nesse nosso mundo, né? E em meio à maldade das pessoas, Jesus ele nos diz que ele é a luz. Ele é a luz que ilumina as pessoas e que mostra o verdadeiro caminho a seguir. Que demais esse nosso Jesus, né? Vamos então continuar conhecendo outros nomes de Jesus? Lá em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 5, no último livro da Bíblia, novamente, ele diz que ele é o leão da tribo de Judá. Ora, tem vezes que Jesus se diz como um cordeiro, e agora ele está dizendo que ele é o leão, porque ele veio a este mundo e nos salvou do pecado. Ele lutou como um verdadeiro leão luta para proteger a sua cria. E foi assim então que Jesus lutou e venceu o pecado. Lá no livro de João, no capítulo 1, no verso 29, voltando lá então, no início ali do Evangelho, Jesus diz o seguinte, que ele é o Cordeiro de Deus. Ele se comparou com o animal mais manso e humilde que nós temos, né? Justamente para nos dar o exemplo de como nós devemos ser e tratar as pessoas. Bom, queridos, esses foram alguns nomes que Jesus atribuiu a ele mesmo. Se você continuar procurando, pesquisando, lendo a Bíblia, você vai encontrar outros nomes que Jesus deu a ele mesmo. Que fantástico, né? Poder pertencer a esse Deus que tantos atributos tem. E é um Deus que está bem pertinho da gente e que está à disposição sempre quando nós precisarmos dele. Que tal você fazer uma oração e chamar por Jesus pelo nome que você achar melhor, pois ele vai lhe atender sempre. Um carinho para você, um beijo e até a próxima aula.